Já se passaram 3 meses desde que eu comecei residência em anestesia na Alemanha, e hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como tá sendo esse processo, quais são as dificuldades que eu estou tendo, o que eu gostei e tudo que eu já aprendi até agora. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, saudade de aparecer por aqui. Eu passei uns dias longe das câmeras, eu estava me focando nesse começo no hospital e estava sendo um pouco difícil de ter tempo. E hoje eu resolvi trazer um pouquinho para vocês, contar como está sendo essa experiência na residência médica anestesia. E, bom, vocês já sabem, eu comecei em janeiro de 2026 a fazer a residência aqui. E o caminho até agora tem tido altos e baixos. É uma experiência muito gostosa. Eu tô muito feliz no lugar onde eu estou. Eu acho que eu já comentei isso. Minha chefe é ótima, o time, a equipe é muito boa, então não tenho o que reclamar. Tá sendo um processo interessante. Algumas coisas eu acho muito legal como eles fazem no hospital onde eu trabalho. Por exemplo, nós temos um mentor, cada um tem um tutor, um mentor, e é uma pessoa que já tem experiência, que já está há muito tempo trabalhando lá, já tem a função de Oberarzt, e essa pessoa acompanha os médicos que estão começando durante os 5 primeiros anos, até se formar em Facharzt. Então eu tive um encontro com o meu tutor, a gente conversou, e eu achei muito legal porque ele estava conversando comigo e falou: olha, eu tô aqui para tudo que você precisar, não só questão da anestesia, de conhecimentos, mas também amigos. E se você tiver algum problema, você vem, conversa comigo. É normal no início ter um pouco de dificuldade, ter a sensação de que você não tá muito bem no lugar, ainda não se encaixou. E eu tive essa sensação desde que eu comecei. Tem dias que eu tô lá e eu me sinto muito bem, eu tô muito feliz e penso assim, nossa, foi a melhor decisão da minha vida. E tem outros dias que eu tô sentada lá e penso, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E ele me falou que ele teve isso quando ele começou, e eu acho muito legal, porque se ele não tivesse me falado isso, talvez eu começaria a pensar, meu Deus, o que tá errado comigo? E isso foi muito bom, essa conversa foi muito boa. Nós tivemos a conversa no início, em janeiro, quando eu comecei, e agora já em março, eu percebo que algumas coisas que ele me falou lá no início têm sentido e eu tô começando a vivenciar, a experimentar isso agora. A parte disso, o processo, o trabalho é bom, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho muito legal no hospital onde eu trabalho, porque nós nunca estamos sozinhos. Ou seja, se eu preciso de ajuda, eu ligo e chega alguém em 30 segundos para me ajudar. Então, eu tenho esse sentimento de eu posso tentar fazer as coisas, mas se alguma coisa der errado, ou se eu perceber que eu não estou segura, ou se eu não me sinto muito confortável com a situação, eu sempre posso ligar e aparece uma pessoa e me ajuda. Não é em todos os hospitais assim, eu achei que sim, mas eu andei conversando com algumas pessoas que têm experiência em anestesia em outros hospitais e algumas me falaram, olha, só vem mesmo se você tiver um problema muito grave, senão eles não vêm. E isso no meu hospital até agora não é o caso, eles sempre vêm. É claro, se é uma pergunta meio, não é algo urgente e o Oberarzt tem no momento tá em outro lugar ou tem uma outra emergência, ele não vai vir no momento. Mas se é algo que eu preciso urgente, falo, olha, eu preciso que você venha, eu não estou bem, ou eu não entendo muito bem, eles vêm. E todo mundo é muito, muito agradável. Não tem uma hierarquia como em outras áreas, quando você tem o chefe, em cima de você, vamos dizer assim, os Oberärzte, Fachärzte, e você tá lá embaixo. Não. Aqui é todo mundo na mesma altura, todo mundo se usa aqui o du, ninguém usa o sie. Então, é um clima diferente, é um ambiente muito melhor. E isso é uma coisa também muito positiva. Eu pensei realmente, depois de uma semana sozinha, eu pensei, falei, meu Deus, eu tô no lugar certo.
Eu pensei em trocar, eu pensei em fazer outra coisa, mas eu conversei com algumas pessoas que começaram também na mesma época que eu agora, no início do ano, final do ano passado, e tá todo mundo passando pelo mesmo problema, mesma situação, tá todo mundo inseguro, tá tendo dificuldades, é normal a adaptação. E isso também tá sendo muito legal, uma rede de apoio. A gente conversa, tem uma companheira que todos os dias a gente manda mensagem, uma conversa com a outra e fala: olha, isso foi legal, isso não foi legal, eu gostei disso, eu não gostei, tô tendo dificuldade com isso. Então, tem esse apoio, você não passa pelo processo sozinho. E pra mim, isso é muito importante. Tá sendo muito importante ver que outras pessoas estão passando pelas mesmas dificuldades que estão tendo os mesmos pensamentos que eu, de falar, meu Deus, onde que eu tô fazendo aqui? E até mesmo de eu poder falar com vocês isso abertamente, sabe? Porque eu acho que todo mundo fica esperando que você estudou medicina durante 6 anos, 7 anos, você tem que amar o seu trabalho e você tem que fazer e se sentir bem. E mesmo me sentindo bem no processo, tem dias que você fica meio, sei, insegura, sabe? E isso é normal se sentir seguro, é normal você estar num ambiente novo, todo mundo ao seu redor, pelo menos a maioria, já tá em essa confiança e você não. Você tem que começar a entender. E eu cometi alguns erros, que eu acho que erros que vão trazer, vamos dizer assim, problemas financeiros para o hospital, algum paciente que eles não vão poder, por exemplo, receber o dinheiro porque eu não documentei corretamente, não tem como voltar atrás, o paciente precisava de assinar uma coisa, eu não sabia. E depois eu recebi um e-mail, a pessoa falando, olha, você não fez isso certo, faça isso. Agora não tem como mais. E tá tudo bem. Depois me mandaram mensagem, até mesmo um Obato sentou comigo, foi resolver o problema, falou, olha, tá tudo bem, não tem como você fazer nada agora, você aprende, a próxima vez você faz diferente. Mas eu acho que em outras áreas, se eu tivesse cometido esse erro, pode ser que eu, não sei, eles tivessem me dito alguma coisa mais, com um tom diferente, mais agressivo, e pode ser que eu me sentisse muito pior aqui. Eu me senti mal por saber que eu fiz uma coisa errada, mas, ao mesmo tempo, 2, 3 pessoas já com mais experiência falaram comigo, olha, tudo bem, não leve isso pro lado pessoal, tá tudo bem, você não sabia, não tem como você fazer uma coisa que você não sabe. Próxima vez você faz diferente e pronto. E isso eu acho muito legal. Aqui, pelo menos no hospital onde eu trabalho, na área onde eu estou trabalhando, na anestesia, que a maioria dos anestesistas são muito tranquilos nesse respeito. E eles sabem que eu tô começando. Já tive várias situações com algum paciente, alguma coisa que eu nunca tinha feito, de um obato chegar pra mim e falar, tá tudo bem, você não sabe, vamos fazer juntos e assim você aprende. Próxima vez você já sabe como funciona. Não tem como você saber uma coisa que você nunca fez. E em outras áreas, ou até mesmo há algumas pessoas que esperam que você saiba tudo. Mas, em geral, as pessoas onde eu trabalho não, não esperam, eles sabem que a gente tá aprendendo e isso tá sendo muito legal. Uma coisa que, bom, eu escolhi anestesia no início pensando também, eu não tenho esse trabalho de ficar escrevendo muito, porque eu odeio esse trabalho no hospital, de ficar escrevendo e claro, anestesia nós temos a premedicação, ou seja, você acaba escrevendo um pouco menos, mas escreve um pouco. E outro ponto que, bom, foi meio uma desilusão, mas eu acho que eu sabia que isso ia acontecer, é a questão das horas extras. Em geral, nos hospitais, você faz horas extras, não tem como, não tem área nenhuma onde você não vai fazer horas extras. Em outras áreas, normalmente você faz muito mais, isso é verdade. E eu achei que na anestesia me venderam dizendo, sempre tem alguém que vem e te substitui. É verdade em parte. Atualmente eu já fiz muitas horas extras, assim, muitas. Eu faço normalmente 1 hora extra por dia, às vezes 4 dias na semana, às vezes 5, tem semana que eu saio antes, mas em geral acabo fazendo toda semana um pouquinho de hora extra, pelo fato de que nós temos agora mais pacientes, mais centros cirúrgicos que abriram,
mas nós não temos o número de anestesistas suficientes para poder atender todas as pessoas. Agora eles estão contratando muitas pessoas, mas até chegar ao ponto de todo mundo já saber como faz o processo para poder estar dentro do centro cirúrgico, demora. E atualmente nós estamos tendo que fazer um pouco mais de horas extras, e isso foi uma das coisas que me irrita às vezes, pelo fato de você sabe quando você entra, mas você não sabe quando você sai. Claro, a gente estuda medicina e a gente sabe desde o início que não tem outra opção. Quem trabalha no hospital é assim, a vida é assim. Mas há um ponto positivo disso tudo. Tem outras áreas, até mesmo dentro do hospital onde eu trabalho, eu sei que há outras áreas que eles não gostam que você escrevam essas horas extras. Na minha área, eles falam, escreve, você tem que anotar todas as horas extras que você já fez. Atualmente tem um pouco uma dificuldade em saber o que vai ser feito dessas horas extras, porque eles não pagam as horas extras, ou seja, você não recebe extra pelo esse tempo, mas eles tentam, às vezes, te dar um dia livre como compensação, mas você não consegue tanta folga como para conseguir equilibrar tudo isso. A outra solução é um caso quando você sair do hospital, você pega todos esses dias como férias, vamos dizer assim. Você pode sair muito tempo antes e recebe. Então, você acaba recebendo esse dinheiro indiretamente, mas no momento é somente acumular horas extras. Mas, bom, eu acho que isso nem tudo é perfeito, né? Então, é algo ruim da situação, mas de tudo eu acho que ainda não é o pior. Eu sabia que eu ia ter que fazer horas extras. E pelo menos eu ainda posso escrever essas horas e em algum dia da minha vida receber por elas, que não é o caso em todas as áreas, como eu disse. Há outras que os chefes até te olham meio torto se você escrever e colocar que você trabalhou mais do esperado, porque eles esperam que você trabalhe mais. Então, eu sei que no Brasil é assim também, pelo que eu escutei de outras pessoas, médicos. Eu não sei 100% porque eu não tenho a experiência do Brasil, mas eu já ouvi falar que as pessoas fazem muito plantão e acabam trabalhando mais da conta. Eu acho que, infelizmente, dentro da área da medicina, entre os médicos, sempre é esperado que a gente trabalhe mais e que esteja ali para o paciente, o que não é muito legal. Dando a minha experiência, a minha opinião, eu não sei, eu vou aqui até falar algo e pode ser que você que esteja me assistindo pense assim, nossa, que idiota, mas eu acho que é certo sim a gente receber por essas horas, eu acho que é certo sim você não trabalhar fazer tantas horas extras, claro, às vezes você vai precisar, mas uma coisa que eu aprendi aqui no hospital com o pessoal é uma pessoa que está sobrecarregada não consegue tratar bem o paciente, ainda mais um anestesista que tem a vida do paciente na mão, ou seja, se você vai depois de 24 horas sem dormir, vai trabalhar, ou se você faz muitas horas extras, chega em casa, não consegue descansar e depois vai no dia seguinte trabalhar e faz um plantão, você não tem a capacidade de tratar, de cuidar bem do seu paciente. Então você acaba colocando em risco a vida de outra pessoa por ter trabalhado mais. Então me desculpe as pessoas que pensam, não, o médico tem que trabalhar muito, é normal, essa geração nova que não quer trabalhar. Não, gente, eu acho que não é bem assim. E a gente fala muito sobre isso no hospital, até um outro ponto que eu acho muito legal, a chefe sempre quer saber o que a gente pensa, os jovens. Então a gente se reúne uma vez na semana, a gente conversa, a gente fala, olha, esse ponto, esse eu não acho legal, não tô gostando disso, como tá funcionando o trabalho, e os nossos representantes vão conversar com a chefe e ela tenta, de alguma forma, fazer com que, resolver esses problemas, ou pelo menos que todo mundo esteja contente. Ou seja, a gente tenta, ela tenta pelo menos. Claro, nem tudo é perfeito, nem tudo ela consegue melhorar, mas pelo menos ela tenta. E isso é outra coisa também que
que eu acho muito, muito legal, muito, muito bom no hospital onde eu trabalho, porque é uma pessoa que realmente ela quer que os empregados ou que os trabalhadores se sintam bem. Ela visita a gente uma vez na semana, vai lá, conversa, pergunta como é que tá, se tá gostando, se tem alguma dificuldade, alguma pergunta, alguma coisa. E eu acho que nem em todo lugar um chefe faz isso. Não sei, eu nunca vi um chefe que vai conversar com o trabalhador na hora de trabalho para ver se ele tá bem ou não, se ele precisa de alguma coisa ou não. E até alguns casos, por exemplo, quando a gente não tem muitos médicos lá, muitos supervisores, para poder mandar a gente fazer a pausa do almoço, a chefe vai e fica no nosso lugar para a gente poder ir almoçar. Isso você não vê em qualquer lugar. E isso eu acho um ponto muito positivo para ela, porque ela dá valor a ir lá e descansar, e meia hora de almoço, e em outros lugares não é assim. E por último, outro ponto que eu acho muito legal no hospital onde eu trabalho, que ainda não me afeta diretamente, mas daqui a pouco sim, é a questão dos plantões e dos horários de trabalho. Você pode escolher, nós temos uma plataforma onde você pode escolher quando você quer fazer plantão, ou você pode simplesmente indicar, olha, eu não quero fazer plantão nesse dia, ou eu preferiria fazer um plantão mais tarde. Você pode escolher os plantões que você quer fazer. Nós temos normalmente plantão normal, de 7 da manhã até as 4, tem plantão que começa às 9, tem plantão que começa às 2, tem plantão que começa a partir da noite, mas que não é um plantão noturno, é um plantão que vai até meia-noite, e tem o plantão noturno. Então tem várias opções. Você pode escolher colocar lá, eu gostaria de fazer esse, ou eu não quero fazer esse. E se você tem um plantão e não gostar, tem a opção também sempre entre os colegas de trocar, e a maioria troca, todo mundo ajuda um ou outro, e isso eu acho importante também, porque eu já vi em outras áreas que não é assim, você tem um plantão e precisa de fazer, e às vezes uma pessoa ou outra troca, mas nem sempre é fácil conseguir isso. E aqui, em geral, as pessoas se ajudam, a pessoa fala, olha aqui, eu tenho plantão tal dia, mas eu quero uma festa. Às vezes não é nem um motivo de doença, sabe? É um motivo de, você, não sei, quer encontrar com uma pessoa, ou, não sei, teve caso de despedida de solteiro, ou teve, não sei, precisa levar filho no médico. Eles normalmente trocam numa boa, e até mesmo os nossos supervisores, eles tentam fazer com que eles tentam dar os plantões que a gente escolhe. Só em último caso, se ninguém aparecer, então você acaba pegando um, talvez, que você não quer. Mas eles sempre perguntam, 1, 2, 3 vezes, esperam até alguém falar, olha, eu posso fazer. E assim todo mundo fica contente, não tem um clima ruim entre as pessoas. E por último, outra coisa legal também que a gente faz aqui no hospital é tipo, você precisa, depois dos 5 anos de residência, a gente faz a prova para FAATs, para especialização. E por uma vez ao ano você tem uma conversa com um OBAATS, com o supervisor, e é tipo uma eles fazem a prova que você vai ter daqui a 5, 6 anos, adaptada ao seu nível. Então você já pode ir praticando para essa prova. Então eu ainda não tive a minha, mas eu conheço alguns colegas que acabaram de começar que já tiveram, e você vai e conversa com 2 supervisores, e tem como se fosse realmente uma prova, para ir já praticando para essa prova que a gente vai ter daqui a 5, 6 anos. E eu não sei se em outros hospitais tem isso, mas é uma coisa que eles fazem aqui, que eu acho muito interessante, porque assim você também pode ver o que você sabe, onde você tem dificuldade, e se você tiver, por exemplo, alguma área, algum tema que você gostaria de ser testado, ou que você gostaria que eles observassem se você faz direito em alguma coisa prática, você também pode pedir, e vai um supervisor e ele te acompanha e vê se o que você está fazendo de forma prática é correto ou não, e assim você pouco a pouco vai
melhorando. Porque você escreve, depois que você já faz tudo, você escreve tem alguns questionários, você escreve a pontuação que você se daria, a dificuldade, o que você gostaria de melhorar, ou onde você gostaria de mais ajuda. E o supervisor também escreve. Depois vocês olham os dois e vê se, por exemplo, encaixa a sua percepção com a dele, vê, por exemplo, ele vê o que você precisa de ajuda e ele vai e te ajuda no momento, te explica. E isso é muito legal, isso eu já fiz, bem no início, e eu achei muito, muito interessante deles, esse conceito que tem aqui no hospital onde eu trabalho. Como eu disse, eu acho que não é em todos os hospitais assim, mas a nossa chefe, ela criou um sistema assim, e eu acho muito legal. Bom, esses eram os pontos que eu trouxe para vocês hoje. Acabei improvisando muito, acabou sendo uma conversa que eu nem pensei muito bem, né? Eu sentei aqui e falei, bom, vou gravar e vamos falar, mas eu não tinha pensado e saiu naturalmente algumas coisas. Se vocês tiverem interesse, alguma coisa, algum ponto que eu não tenha comentado e, sei, talvez vocês gostariam de saber como funciona no meu hospital, ou talvez em outro hospital, deixa aqui nos comentários e ou eu respondo aqui, ou eu faço um vídeo. Se tiver algum tema também que vocês gostariam que eu trouxesse, não só do trabalho em medicina, mas também durante o processo da faculdade, para antes, ou até durante, ou agora, depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algum tema que gostaria que eu fizesse, deixa aqui nos comentários também. Aquele que tiver mais likes, eu faço. E assim também eu posso ir fazendo vídeo para vocês sobre temas que interessam. No momento, eu estou tendo dificuldades em pensar temas e fazer os vídeos em si, pelo fato de eu estar muito no hospital, ainda estou me adaptando a esse começo. Mas eu acho que se vocês escreverem, falar, olha, eu gostaria muito que você falasse sobre isso, olha, Ronara, eu não entendo isso, fica mais fácil, eu já tenho uma direção e é muito mais simples para mim pegar a câmera e falar, por eu ter a experiência, do que se eu tiver que sentar e pensar e que tema eu posso fazer, e pelo fato agora de eu estar nesse processo de adaptação. Então, é isso. Muito, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.